bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana está se iniciando, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um final de semana que foi próspero, que foi abundante, que foi recheado das bênçãos, das misericórdias, da bondade do eterno, daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui iniciando mais uma semana, a qual o Senhor nos concedeu, a qual o Senhor nos deu. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje amanheceu um sol maravilhoso, amanheceu um dia gelado, hoje não está tão frio, pelo menos aqui no litoral norte não está tão frio, e nós glorificamos a Deus por isso, e continuaremos orando, pedindo e clamando a Deus pelas dificuldades, pelas lutas, pelas adversidades que sobreveio sobre o estado do Rio Grande do Sul, e continuaremos orando, continuaremos pedindo, continuaremos rogando a Deus as suas misericórdias, porque o próprio Deus disse que nos últimos dias seriam maus para dar com pau. Ah, dedéu, como dizia minha mãe. Então vamos lá, convide o seu irmão, convide a sua irmã, convide o seu vizinho, a sua vizinha, o seu amigo, a sua amiga, aquele que você gosta e aquele que você não gosta, aquele que precisa de paz e aquele que acha que não precisa de paz. Convide a todos. Convide porque vamos falar da santa palavra, da sacrossanta, da eterna, da justa, da fiel e da verdadeira. Então tenhamos comunhão com os outros e pelo sangue de Jesus Cristo fomos lavados, fomos remidos, fomos restaurados, fomos edificados, fomos sustentados, fomos restaurados, fomos transformados em uma nova criatura. E é firmado nessa nova criatura que nós confiamos no Cristo eterno, no Cristo bendito, naquele que era, que é e que sempre há de ser. Eu não sei como você acordou a segunda-feira sua. Eu não sei se a má notícia chegou no seu lar. Eu não sei se as dificuldades chegaram no seu lar. Eu não sei se as atribulações chegaram no seu lar. Não sei se as angústias chegaram no seu lar. Não sei se as decepções chegaram no seu lar. Eu não sei se o fracasso tomou conta de você. Eu não sei se alguém da sua família veio a partir. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho plena certeza e convicção, que é o autor da paz, o autor do gozo, o autor da segurança interna. Ele vive, reina para todo sempre. E Ele estará sempre disposto a convidar os seus filhos. Ele estará sempre disposto a nos acolher debaixo dos seus braços. Ele estará sempre disposto a nos abrigar diante do seu braço, ninando-nos com carinho. Às vezes nós olhamos para o céu e dizemos assim: não tem ninguém mais por mim, não há nada mais que eu possa fazer, acabou-se os recursos terrenos, as pessoas em quem eu podia confiar me deixaram, me abandonaram, o dinheiro que eu tinha foi-se embora. Tá que nem aquela mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha, e aí não encontrou uma saída. Mas nessa manhã eu quero lhe apresentar o autor da saída, o autor do refrigério, o autor do escudo, a paz. Só Cristo pode dar a cada um de nós. Então que nós possamos nesse dia, que nós possamos estarmos sustentados, estarmos revigorados, estarmos firmes na presença do Senhor, na esperança de que Ele possa ajudar-nos. A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Bom dia, Regi Frederico, é isso, né? Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família, o seu lar. Seja muito bem-vindo nesta manhã aqui na nossa live. Falar de Jesus é algo muito bom, é algo que aquece as nossas almas, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos revigora e que nos dá vida. Isso é a nossa missão, isso é a nossa marcha sobre a terra. Então não cansemos de fazer o bem, não cansemos de anunciar e nem de pregar as boas novas. Em tempo e fora de tempo, temos que proclamar as boas novas. Em Cristo é a nossa esperança. Essa semana nós vamos começar a comentar sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras. Nós vamos falar sobre as Escrituras do nosso Rei, do nosso Senhor, a Bíblia, a qual os cristãos têm como via e regra de fé para a sua vida. Nós vamos agora começar a falar das boas novas, da santa palavra, da sacrossanta, da palavra que cura, da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que há anos
milhares e milhares de anos, homens tentam vir destruir, acabar e banir com a espada, com a palavra de Deus, mas até hoje ninguém conseguiu. Até hoje não houve-se um homem que conseguisse acabar proibir, banir. Eles tentam proibir, a Bíblia entra onde eles estão proibindo. Eles queimam a Bíblia, daqui a pouco aparece um povo 10 vezes mais forte, pregando mais ainda. Então a Bíblia é um livro sagrado, é um livro impressionante. Bom dia, Leandra, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, o seu lar, que aonde a planta dos seus pés pisarem, a bênção do Senhor acompanhe vocês. Que sejam próspero e abundante a sua jornada, em nome de Jesus Cristo. Então os homens da era moderna, ou da era futura, eles tentaram extinguir a palavra, eles tentaram banir, eles tentaram matar, eles tentaram tirar a Bíblia do povo, mas em nenhum tempo não houve homem que conseguisse fazer isso. Não houve homem que fosse feliz na sua empreitada, tentando banir as Escrituras. Não houve. E nós louvamos a Deus porque essa é a forma de que Deus fala com o homem. Ele estabeleceu princípios. E nós, à tarde, ontem, estávamos sentados aqui, eu e a Santa Juju, que está ali firme na fé, na esperança, que daqui a pouco vai orar por vocês. Nós estávamos conversando, o que nós vamos falar essa semana, Ju? Nesta live, né? E aí nós falando com Deus, falando aqui, e o Senhor colocou no nosso coração sobre as Escrituras, falar sobre a lei do Senhor. E aí nós fomos ao culto ontem, e aí Deus fala, confirma essa palavra, esse comentário dessa semana pela boca do pastor. Eu até comentei com a Ju, falei, olha Ju, que interessante. Então é gratificante, irmãos, saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós com muito carinho, tem cuidado de nós com muito zelo. Ele tem velado pela sua palavra, Ele vela pelas boas novas, Ele vela pela sua santa e sacrossanta palavra. Então nós estamos aqui para dizer as boas novas do Senhor. Há muitas pessoas que odeiam a Bíblia. Há os ateus, pessoas que dizem que não creem em nada, mas no fundo o ateu crê mais daquele que não é ateu do que o cristão. Há ateu que crê mais na Bíblia do que o cristão. Sabe por quê? O ateu ele estuda a Bíblia dia e noite para tentar provar a inverdade dela, para provar que a Bíblia é uma mentira. Aí sabe o que acontece? Ele acaba acreditando que não tem como. Então ele estuda mais a Bíblia do que às vezes os crentes, os cristãos, aqueles que professam uma fé. A gente vê e admira os muçulmanos, que eles se deleitam no Alcorão. Nós vemos também os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Eles são um povo que se deleitam na Bíblia. Não cumpre às vezes. Eles torcem a palavra, mas eles estão lá, tentando às vezes achar alguma coisa que não tem, tentando desconstruir aquilo que Cristo construiu. Mas foi-se embora. Foi-se embora a dona Ellen White, foi-se embora o fundador da Testemunha de Jeová, não sei o nome dele, até esqueci. Me perdeu aqui, me perdoa, mas depois eu trago o nome dele. Foi-se embora Buda Gautami, foi-se embora os grandes pensadores, foi-se embora todo, e a palavra de Deus ela está aí até hoje. Ela está reinando. E os dias vão ser maus, viu? Os dias, até me arrepio, os dias vão ser cruéis. Vão tentar banir a nossa palavra, já estão tentando. Hoje nós vamos, no decorrer dessa semana aqui, comentar que dentro, em cima dos nossos púlpitos, há vergonhas, segundo a palavra de Deus. Você que gosta de ler um pouco a Bíblia, e você que gosta de estudar, vê que há muitas vergonhas, há muitos escândalos assustadores, a distorção da palavra. Eles colocam algo que a Bíblia não diz, eles criam algo que a Bíblia não criou, eles dizem algo que a Bíblia não falou. Há uma coisa muito assombrosa. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias
eles enganariam até os escolhidos. Então você imagina a ardilosidade, a astúcia, o plano, a arquitetura que o Deus desse século está projetando para destruir, para barrar a palavra do Senhor, para não permitir que elas cheguem, porque um dia a palavra do Senhor ela é poder. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é dinamis. E o dinamite, na verdade, ali o significado é dinamite. E se nós soltássemos uma dinamite aqui onde eu estou, esse lugar nunca mais seria o mesmo. Ele, destruiria, transformaria-se num outro lugar. Nunca mais seria o mesmo. E esse é o poder que o Evangelho tem. Se nós plantarmos ele na vida de alguém e a pessoa aceitar o Evangelho, ele nunca mais será o mesmo. Será transformado em uma nova criatura, em uma nova feitura. Ele será um ser literalmente transformado. Então é por isso que eles combatem essa verdade. Por isso que o diabo ele sempre vai arrumar uma argumentação. Ele sempre vai caçar um caminho no meio daqueles que pregam a palavra, para que a palavra não seja pregada. O diabo acredita mais na Bíblia do que eu e você. O diabo crê mais na Bíblia do que eu e você. O diabo professa mais a Bíblia do que eu e você. O diabo é parte da Bíblia. Ele esteve no céu antes da criação. Então ele morou dentro de nós quando nós éramos ímpios, vivia no pecado, nas imundícias desse mundo. Então ele conhece eu, conhece você. Ele sabe das suas estratégias, das suas manhas para nos pegar. E ele vai tentar de todas as formas banir. Ele vai tentar de todas as formas. Se você parar e pensar, quantas das vezes você vai ler a Bíblia e você não consegue ler a Bíblia? Você fala, agora eu vou começar a estudar o livro de não sei o que, livro de Atos. Eu vou começar a estudar o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis. Eu vou começar a ler o livro de Êxodo, vou ler Gênesis. E aí você pega a Bíblia na mão, já vem sono. Você pega a Bíblia na mão, já vem aquelas pessoas ligando para você, e surge um problema, surge uma dificuldade. Aí você quer aquele propósito, aí fala assim, tudo bem, no primeiro dia não deu, mas aí você vai lá ler um pouquinho. E aí no outro dia vem outro problema. Aí chega um tempo que você fala, não dá para me ler, eu não vou ler mais não dá, deixa, eu vou ouvir. Aí de vez em quando só você vai lá e pega. Tudo isso são artimanhas do adversário, porque nós ignoramos Satanás e toda a sua astúcia, às vezes. Muitos de nós, os pentecostais, os neos pentecostais, que pula, não que eu não seja pentecostal, eu sou sim, irmão, eu acredito em profecias, eu acredito em milagres, eu acredito em dons, eu sou profeta no sentido assim, eu profetizo a palavra de Deus, entendeu? Mas há uma bagunça danada, uma bagunça assustadora, quanto à palavra de Deus, quanto às santas escrituras do Senhor. Os pentecostais, eles acham que crer na palavra é descobrir um versículo lá que já existia há milhões de anos, há milhares de anos, e aí sobre aquilo eles começam a criar os seus dogmas e tradições e acham que só o oba-oba vai nos salvar. O que vai nos sustentar de pé é a palavra de Deus. No dia difícil, no dia de angústia, no dia de dor, no dia de aflição, nos dias da dificuldade, nos dias em que a luta sobrevém sobre nós, é se deleitar sobre a palavra, é debruçar sobre a palavra. Mas não somente, bom dia, irmão Benjamin, que Deus abençoe aí a sua vida, a sua família, o seu projeto aí em Moçambique, que Deus faça prosperar o seu caminho, a sua obra, que Deus derrame sobre você as bênçãos sem fim, em nome de Jesus Cristo. Então as escrituras, irmãos, há lugar que ela não pode enxergar, tá bom? Se vós não sabeis, saibais que há lugar que a Bíblia não pode chegar. O irmão André, leia, ele tem umas histórias maravilhosas, né? É chamado de irmão André, mas ele é mais do que um irmão, ele é um pastor, é um missionário, é um desbravador de campo, ele foi, né? Ele faleceu, mas aquele homem fazia, a palavra fica até assustadora, né? Ele fazia tráficos de Bíblia, tráfico.
E os missionários que estiveram no campo mais árduo aí, os missionários que estiveram nos campos mais remotos, falam com muito apreço dele, falam com muito carinho dele, falam das convicções, tem ele como exemplo, como homem que tem uns testemunhos maravilhosos diante de Deus, levando a Bíblia para os países, para os lugares onde a palavra não pode entrar. E tem uns testemunhos muito lindos. Então, Satanás tem os seus soldados. Satanás tem os seus trabalhadores. Satanás tem os seus as suas encomendas. Mas Cristo também tem os seus. Cristo tem os seus soldados. Cristo tem os seus homens que batalham. Cristo tem as suas mulheres. E eu falo isso agora, existem muitos irmãos nossos no campo que vai morrer ainda esse ano. Existem irmãos nossos que morreram no ano passado e vem morrendo no decorrer do ano. Mas eles são um troféu para o reino. A Bíblia diz que quem mata um servo de Deus ou um cristão faz um favor para Deus. Nem Deus gosta de matar os seus filhos. Nem Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa semana. Nós vamos estar nos deleitando. Nós vamos estar aqui degustando, nos alimentando, sustentando da palavra a todas as manhãs. Se você tem algum motivo contra alguém, eu creio que a Bíblia é poderosa para transformar a sua história, para fazer você deixar essa picuinha boba, de brigar com o irmão, de brigar com a irmã, de guerrear contra o irmão, de guerrear contra a irmã. Então, é um tempo que nós vamos meditar nas boas novas. Nós vamos falar, nós vamos comentar, nós vamos conversar, nós vamos regozijarmos no Senhor e na força do seu poder. Bom dia, irmão Lícia, que Deus abençoe a vida da senhora, a sua casa, a sua família, o seu lar, que tudo venha a ser próspero e abundante, que a cada dia mais Deus abunde em graça, em virtude, em saúde na vida da irmã, tá bom? Que Deus te abençoe. Ontem a palavra foi falada mais ou menos disso, como eu estava comentando aqui, e a senhora agora vai poder, aquilo que o pastor falou, nós vamos transmitir aqui, como a senhora tem tido dificuldade para ir nos cultos, por não poder, por estar com problema de audição, que Deus vai te dar a vitória. Então nós vamos aqui tentar trazer um pouco daquilo que ele falou hoje, e depois no meio da semana nós vamos rasgando aí, desbravando os campos por intermédio da palavra, tá bom? Que Deus abençoe a vida da senhora, que a senhora tenha um dia próspero, uma semana abundante, uma semana cheia da graça, uma semana cheia do poder, uma semana cheia da unção do Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. E então eu peço para que você convide o seu irmão aí, convide a sua irmã, convide o seu vizinho, convide a sua vizinha, convide o seu servo, convide a sua serva, convide o trabalhador que trabalha com você, né? Se você é um servo de Deus, que tem um coração aplicado sobre a palavra, pois Paulo vai falar para Timóteo assim, para Filemão, um escravo, né? Aí pedir para ele voltar para o seu senhor, pede para o seu senhor, recebe ele aí, que depois no que ele defraudou eu te pago. Então o servo tem que ser tratado com muito carinho. Você que é patroa, você que é patrão, trate o seu empregado com dignidade, trate o seu empregado com honra. Isso é princípio bíblico, isso é princípio cristão, isso é princípio que Cristo designou aos seus filhos. Não se deve tratar, se você for ler o Provérbios, se você for ler Filemão, você vai ver que é um tratamento muito especial para aqueles que são servos. Então trate o seu empregado aí, trate a sua empregada com muito amor, né? Seja um servo também. Paulo ensina a Filemão a ser um servo obediente ao seu patrão. Pare de amaldiçoar o seu patrão, porque é de lá que sai o seu pão. Pare de destruir, pare de falar mal, pare de dizer, eu só tô lá porque não tem outro lugar no momento para me trabalhar. Não diga isso em nome de Jesus Cristo. Pare com essa loucura. Sejamos mais cristãos, mais servos de Deus, pois Deus que colocou você naquele lugar, Deus que estabeleceu esse emprego para você, Deus que estabeleceu essa condição para você, você não tem direito de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Essa porta foi Deus que abriu a você.
E alguns xingam assim: eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais esse patrão, eu não aguento mais essa vida. Pare com isso. Pare com isso, irmão. Senão nós vamos fazer que nem o povo lá de Israel. Eu sei que tem dias difíceis, mas os dias difíceis a Bíblia não ensina a nós murmurar, não ensina a nós reclamarmos, não ensina a nós blasfemarmos, mas ensina a nós honrarmos. Ensina a nós darmos graça nos dias difíceis, nos dias de atribulação, nos dias de angústia, nos dias de aflição, nos dias de dor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então pega firme com Jesus, irmão. Pega firme nessa manhã. Garra no ombro de Jesus, no cangote dele. E diga: Jesus, não solta o Senhor de nada e não me solte, Jesus, porque sozinho não dá. Sozinho não dá. Nessa manhã, quem sabe você acordou dizendo: eu tenho um grande projeto a realizar. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não sei o que vai acontecer agora. Senhor, me ajuda. Deus, eu não vejo uma saída. Vem cá, vou te ajudar. Vem cá. João, Evangelho de João. Se note, porque vocês são semelhantes. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Na parte B do versículo diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Está entendendo a mensagem? Vai diante de Deus agora e diga: Senhor, essa capacidade eu não tenho, mas está aqui, ó, diante de Ti. Eu preciso fazer isso. Aí você roga o Santo Espírito, porque é aquele que vos fará lembrar, que dará conhecimento, sabedoria e entendimento. E aí o Espírito Santo vem. Meu tio conta uma história muito linda, quando ele trabalhava na Brahma, lá em Agudos. Ele era mecânico de refrigeração. Tinha um grande problema, apareceu lá, uma dificuldade grande, e ele não sabia como resolver aquilo. Ele era o encarregado geral do setor. E aí o que aconteceu? Ele pôs as ferramentas lá no lugar. Ele é falecido, já é uma benção. Pensa num homem abençoado que era o seu Salvador. E aí ele foi lá falar com Deus. Fechou tudo: Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não tenho instrução, porque esse problema aí é um problema muito grande. Mas quem deu ciência, o homem que criou a máquina, foi o Senhor. Aí ele fez a oração, foi, tomou um café, deu mais uma volta. Aí ele voltou lá e sentou. Foi lá resolver o problema com uma excelência. Porque isso não vem de vós, vem de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Então eu não sei o que você está tentando nessa manhã. Eu não sei quais são os seus projetos. Eu não sei quais são os seus desígnios. Eu não sei quais são as suas arquiteturas. Mas eu sei que Cristo é poderoso para te capacitar, para te orientar, para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para que você possa fazer e desempenhar um bom e excelente papel. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? A irmã Ju está ali até brigando comigo, falando: eu quero orar. E aí, então agora vamos pôr ela para orar, para falar com Deus ali, porque ela é a serva que fala com Deus a todo instante aqui, irmãos. Então, põe aí o seu pedido de oração no seu coração, rasgue a sua alma, rasgue a sua vida, e vamos orar junto. Vamos pedir a Deus, apresente a sua causa diante do Senhor aí, peça que Deus venha entrar com providência, peça que Deus venha entrar com autoridade, peça que Deus venha romper as barreiras, e peça primeiramente que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia, e que nós voltemos ao princípio da palavra, das boas novas de Jesus Cristo. Vai lá, irmã Ju, ela vai orar agora para você. Pega firme na oração, irmão. Creia que Deus é fiel para fazer além daquilo que pensamos ou imaginamos. Amém. Amado Pai, amado Deus, na Tua presença, Senhor, nos encontramos, te agradecendo primeiramente por a oportunidade que tem nos dado, por mais esse dia que está iniciando, por mais essa semana que está iniciando, Senhor, e nós queremos colocar essa semana diante do Teu altar, Pai. Que o Senhor venha estar nos cuidando, nos guardando, nos velando, Pai, para que possamos estar realmente fazendo a Tua vontade. Obrigada por mais esse dia, Deus, em que possamos estar aqui levando a Tua palavra àqueles que realmente querem e estão com sede e fome de justiça. Obrigada, Deus. Obrigada
Obrigada porque o Senhor tem sido fiel para conosco, fiel para com as nossas vidas. E nós só temos a te agradecer, Deus. Obrigada por tudo, Pai. Queremos também te pedir, aqueles que estão nos assistindo, que nos assistirão mais tarde, que assistirão em outro tempo, em outros dias, que o Senhor esteja com cada um deles essa manhã, indo ao encontro de cada necessidade que eles estão tendo essa manhã. Com certeza eles estão colocando diante do Senhor, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai fazer, porque nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus eficaz, que não falha em nada, em nada. Tudo que pedimos, se for da tua vontade, tu sempre faz, Pai. Obrigada, Deus. Quero interceder nessa hora pelos enfermos. Pai, são tantas enfermidades agora no inverno. É gripe forte, é pulmão, Senhor. É tantos problemas, né, Senhor, que acarretam no nosso corpo. Eu te peço que o Senhor esteja nos livrando, nos curando de todas as enfermidades alojadas no nosso corpo, para que nós possamos estar bem, poder te louvar, te agradecer e fazer realmente aquilo que tu tem proposto, Senhor, nos nossos corações. Obrigada por tudo, Pai. Seja conosco nessa semana, uma semana abençoada a todos nós. Fica conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 irmãos. Então, eu peço que você, nesse momento, pegue a sua Bíblia. Vamos estudar, vamos ler um pouco a Bíblia. Se você não tem oportunidade, mas, irmão, eu estou no serviço. Tá no serviço, mano? Então, bora só marcar, pega um caderninho aí no papel, no cantinho. Se der tempo de você marcar, se der tempo de você escrever alguma coisa, eu garanto para você que Deus sempre terá uma revelação. Deus sempre terá uma palavra de vida para você. Deus sempre terá uma palavra de abundância para a sua vida. Deus sempre terá algo para que você possa construir a sua história. O que nós vamos tratar aqui nessa semana, né? Eu creio, né, que em uma semana dá para nós conversarmos um pouco sobre isso. É sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras. Primeiro eu quero aqui pedir para que a Ju... eu vou fazer uma introdução aqui. Eu creio que já vai acabar nosso tempo, né, na introdução. Eu peço que a Ju leia um texto para nós ali. Se você tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso... nós vamos ler o verso... capítulo 3, acho que do 14 nós vamos ler. 14, 17? Do 14, no 14 é que começa o novo tópico, né? Então nós vamos ler 14 ao 17. E eu quero compartilhar aqui, fazemos essa introdução sobre as Escrituras, sobre comentar sobre as Escrituras, né? É uma coisa simples, objetiva, uma coisa corriqueira que nós entendemos, que nós venhamos a entender, sem criarmos posições complicadas, dogmas, tradições, sem essas discussões teológicas, mas dentro da palavra, né? Nós vamos descobrir o poder que a palavra tem e aqui contar testemunhos sobre o poder da palavra nessa semana, tá bom? A palavra, ela é vida, ela é sustento, é aquilo que a igreja tem como via e regra de fé para a sua vida. A igreja não tem outra direção a não ser por intermédio da palavra. A palavra fala, a palavra liberta. A palavra, ela faz três coisas. Ela exorta, ela consola e ela edifica. A palavra, ela tem que ter essas três missões. Ela tem que ela tem que fazer esses três efeitos. Um desses três tem que acontecer. Aí tem dia que Deus vai exortar pela sua palavra. Vai ter dia que Deus vai consolar pela sua palavra. Vai ter dia que Deus vai edificar pela sua palavra. Porque a palavra, ela é vida e muito vida, e vida além de vida, e vida excessiva vida. Gloriosa vida e tremenda vida. Bora lá, Ju, leia para nós aí. Primeiro, né? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. Pegue a sua Bíblia aí, bora navegar comigo, vamos desfrutar e deleitarmos na palavra do Senhor. Vamos lá. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. 14. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as regras das letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos lá, irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, agora, na sua construção no livro de Atos, se você for ler, estudar o livro de Atos, for ler o livro de Atos, você vai encontrar que no livro de Atos, no capítulo 16, se não me foge a memória, ele encontra Timóteo, ele encontra Loide, ele encontra a mãe de Timóteo, e eles ganham, e Paulo ganha essa família para Cristo, e esse jovem está lá, Timóteo. Agora Paulo está escrevendo a Timóteo, porque Timóteo agora, ele é pastor, ele ficou como bispo, ou pastor da igreja de Éfeso, ou de Efésios, né? Aí fica sob o critério de cada um a pronúncia. E Paulo está dizendo para ele assim: olha, Titi, deixa eu falar um negócio para você. Você lembra, Paulo trazendo a memória, por que Paulo falou aquilo ali para ele, no princípio, né? Vamos começar nessa introdução falando um pouco sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital naquela época da Ásia. Ela tinha o seu glamour. Todos os portos quase ali tinha que passar, que fossem da Galácia, Roma, e tinha que passar por Éfeso, por Efésios. E ali era uma cidade metropolitana, uma capital grande, uma capital, né, irmão? De grandes movimentos. E essa capital, ela era da intelectualidade. Era uma cidade grega, uma cidade que se tornou, ela tinha língua helenística, que era grego misturado com judeu, tinha a língua grega, a língua do original do grego, e ela tinha judeus no meio dela, que traziam uma outra linguagem no meio desse povo. E aí agora Paulo está instruindo a Timóteo, está trazendo a ele, por quê? Porque agora começou a entrar sorrateiramente. Ali era nada mais nada menos o centro aonde uma vez por ano aconteciam os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos havia-se ali culto ao corpo, culto ao físico, a beleza do corpo, a beleza das pernas, as mulheres, os homens. Era mais os homens que tinham ali, porque havia um pouco mais... O povo grego não. O povo grego já era um povo europeu, mas que tinha mais essa liberdade. As mulheres também. Tinha um templo chamado de Artemis, o templo da deusa Diana, nada mais e nada menos, aonde havia 1000 sacerdotisas, que elas trabalhavam cultuando o seu corpo, mas a forma de culto ao corpo era a venda. Ali era o lugar onde o ladrão chegava e tinha um lugar de refúgio para ele, que ninguém poderia tocar nele, que ele se escondia. Então a cidade de Éfeso era uma cidade de grande corrupção. Era uma cidade assombrosa e vergonhosa e assustadora. As romarias que vinham para essa deusa Artemis era de todas as regiões da galáxia, de Roma, e de todas as regiões circunvizinhas da Mesopotâmia, todas as regiões ali vizinhas, vinham-se para fazer esse culto de adoração aos deuses estranhos, aos deuses do sexo. Então eu fico pensando a promiscuidade, o ato assustador, as coisas assustadoras, o combate contra a palavra que existia. Aí agora Paulinho vai lá e manda uma carta, porque ele encontra e diz assim: olha, deixou Timóteo cuidando da igreja lá em Éfeso, e Paulo nunca parou dentro da sua missão, da sua obra missionária. Ele parou quando foi preso em Roma, na sua última prisão. Ele foi preso ali, parou para morrer, para ser decapitado. E agora ele estabelece Timóteo ali para pregar as boas novas, para anunciar o evangelho de Cristo. No decorrer da história nós vamos ver que Timóteo vai ter sérios problemas ali, sérios problemas, grandes dificuldades, que Timóteo acaba até quase entrando pelo caminho da cultura da época, da cultura greca-romana,
ou da cultura helenística. Então ele entra até por aquele caminho ali meio que assombroso, que Paulo vai dizer assim para ele: Timóteo, meu filho amado, meu querido, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é para muito proveito. Porque Timóteo, ele estava querendo entrar no caminho por ser ali os Jogos Olímpicos, quando jogava aqueles homens fortes, aqueles homens do corpo atlético, corpo avantajado, para lutar contra os leões na arena. Então Timóteo começou a pegar aquele... Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Pois Timóteo era instruído desde a sua infância na palavra, né? A Bíblia vai ler. Ju, eu quero que você lê. Então, ali agora o cenário, pano de fundo, a gente só deu uma entradinha, porque Paulo agora ele está preocupado com Timóteo. Se houve notícia de que estão entrando sorrateiramente e o combate estão confrontando a Timóteo, Timóteo está tomando um outro caminho. E Paulo, como defensor das boas novas, o que ele faz agora? Instrui a Timóteo, instrui e capacita Timóteo. E algo me chama a atenção na escrita de Paulo nesse texto. Me chama muito a atenção. Eu achei muito interessante. Desculpa essa renite, esse frio. Leia mais uma vez, Ju, isso aí. Mesmo? É que Paulo fala para Timóteo, olha, desde a sua infância. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Amém, irmãos? Aqui Paulo agora está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, fica naquilo que você aprendeu. Lembra daquilo que você aprendeu. E Paulo estava aprendendo. Quando na infância foi a mãe que ensinou os princípios, os rudimentos da fé. É porque até os 13 anos, o filho, o menino judeu, a mãe tinha como incumbência inculcar na mente dele o Pentateuco, os 5 livros da lei. Pensa-se que, já dentro alguns historiadores, acha-se que já no tempo de Paulo, quando ele escreve essas cartas, o Novo Testamento já era considerado como escritura inspirada, já era considerado como a Bíblia dos cristãos, o canon, fazia parte do canon já agora. Começando a construção, já eram inspiradas. E nós vamos ler alguns versículos, nós vamos entender que dá conotação, né? Dá para entender que ela já existia, que ela já tinha uma autoridade como as escrituras sagradas, como ela já tinha autoridade como as escrituras naquele tempo. A formação dela já estava sendo respeitada dentro do canon. Não era somente uma carta sendo escrita, mas já era vista como uma escritura vinda de Deus. É como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era inspirado por Deus. Agora entra-se nessa questão, nesse período, hoje para nós Hoje para nós ela é inspiradíssima, é as Santas Escrituras, é a palavra de Deus que nós cremos, acreditamos. Ela para nós ela é infalível, inerente, e nós cremos nela de corpo e alma, ou de alma e corpo, né? De dentro para fora, nós cremos na Sagrada Escritura. É isso que nos fez chegar até aqui. É esta confiança. E agora Paulo traz a memória de Timóteo, que olha, Timóteo, lembra que você aprendeu desde a sua infância. Desde a sua infância, e de quem você aprendeu. Vai lá. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o homem de Deus seja perfeito. Ajuda os que gostou desse texto aí, né, Ju? Então leia bem alto, perfeito. Que o homem seja de Deus seja o quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu fui tirar a carteira de motorista e tinha que passar numa prova final lá, né? Você faz algumas aulas e tinha que passar numa prova final para você estar
habilitado ainda, entre aspas, depois tem mais um ano para você estar habilitado ainda. E depois já tem uma vida para você ir aprendendo. E aí eu fui reprovado 3 vezes. Na terceira eu cheguei no maneco e disse: Deus ajuda o Márcio, Jesus, ajuda o Márcio passando isso aqui. Aí Deus ajudou o Márcio, passou. Porque eu queria dirigir, eu até tinha noção, mas eu não podia dirigir porque eu não estava habilitado. Eu não estava apto a fazer aquilo ainda. Eu não tinha uma habilitação, eu não tinha uma autoridade, igual o nosso pastor disse ontem, né? Porque a autoridade é um princípio, irmão. É um princípio vindo do céu. Né? A autoridade não é esse negócio de mandar, de dar ordem. A autoridade é, como ele explicou ontem, você pode ter autoridade em muitas coisas. Um pode ter autoridade na mecânica, por ser mecânico, de tanto conhecimento que ele tem. Um pode ser na engenharia. Oscar Niemeyer era uma autoridade na engenharia, porque ele fazia arquitetura, coisas extraordinárias. Ayrton Senna tinha autoridade no volante, porque ele corria, ele tinha uma experiência vasta em correr em tempo de chuva, não tinha para ninguém, na chuva ele era uma autoridade. E aí sucessivamente a gente pode olhar. Então o que eu estou querendo dizer quanto a isso? Os nossos púlpitos hoje, os púlpitos das igrejas cristãs, eles são muito vazios. Os nossos mestres, ou os nossos pastores, os nossos líderes, eles confundem, ou eles não sabem se trabalham externamente, ou se eles aplicam a sua alma dentro do reino. Aí fica aquela confusão, se eu confio em Deus, ou se eu confio na minha capacidade financeira de ganhar, ou de fazer gerar lucro. Por outro lado, tem aqueles que são rebeldes, que saem de uma igreja, se rebelam, saem todo arrebentado, aí ele pega um versículo, ele vai lá, ele abre um outro salão, né? Aí ele acha que ele não entendeu, né? Aquele texto que diz assim, Absalão, filho de Salomão, filho de Davi, né? Aí ele foi entendeu lá, Absalão, né? Aí ele começou a ficar abrindo salão para lá, abrindo salão para cá, e abrindo salão para aquele outro lado. Uma brincadeira, tá? E aí há muitas coisas que nós vemos em cima dos nossos púlpitos hoje que são vergonhosos, irmão. Que são assustadores, que são medonhos. Homens que nunca sequer leram um livro inteiro da Bíblia. Homens que sequer não se leram um livro inteiro da Bíblia. E se tornam, querem ser doutores, porque peritos, querem ser... E aí eles fazem crítica para homens que estão estudando desde a sua infância, uma vida, a Bíblia, ainda não sabe nada. Você vai perguntar para esses homens e fala assim: irmão, tenho muito que aprender ainda. Aí eles vão querer discutir com homens que leram a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, se deleitaram em cima da palavra. Então a Bíblia diz que nos últimos dias eles entrariam de forma sorrateira na igreja e causariam sérios danos. Então, as Escrituras, ela tem um poder de transformar a vida do homem e da mulher de uma forma extraordinária. Bom dia, terra! Terra, é o Damião, irmão. Terra, quando eu falo terra aqui, é o Damião, meu pastor lá de Caraguatatuba. Deus abençoe a sua vida, Damião. Que tudo faça próspero nessa semana abundante. Que superabunde aí em nome de Jesus Cristo. Eu não tinha visto aqui. Então nós temos visto tantos absurdos, tantas coisas medonhas e assustadoras. Campanha disso, campanha daquilo outro, campanha daquilo, campanha daquilo. É gente que, igrejas, lideranças, igrejas, que manda você pôr Deus na parede. Você acredita? É sério. E são coisas que você não vai encontrar na inspiração e na autoridade das Escrituras. São coisas que nós não vamos encontrar na Bíblia, quando nós formos comentando aqui, que nós não vamos encontrar essas coisas dentro da Bíblia. Aonde já se viu? Olha, Senhor, eu dei o meu dízimo e agora é a vez do Senhor. Aí, se nós estivermos fazendo tudo que é de errado, tem uma empresa, passa para, como que chama, Ju? Não paga imposto, passa as multas, tudo por falcatrua, faz coisa errada daqui, faz coisa errada dali, não tem como, irmão. Não tem como Deus te abençoar. E aí a pessoa vai dizer que vai colocar Deus na parede. E aí a pessoa diz assim: olha, irmão, essa campanha vai curar meu filho, essa campanha vai curar minha filha.
a campanha do sal, a campanha da água, a campanha do vinho, a campanha do sangue, a campanha da mão ensanguentada, a campanha, um pastor aí, um sujeito pastor, e ele pôs a mão no sangue e disse que dava. Irmão, eu sou contra essas coisas. Pode não gostar de mim, pode brigar comigo, mas briga com a Bíblia primeiro. Não briga comigo, depois você briga comigo. Briga com a Bíblia primeiro. É tanta coisa, irmão, é tanta ladainha, é tanta loucura, é tanta insanidade fora das Sagradas Escrituras, que as pessoas ficam perturbadas. Há crente perturbado. Você sabia que há crente perturbado, Ju? Sim. Você sabia que há crente perturbado? Sabe por quê, irmão? Por causa dessa loucura. E vai lá e lê uma coisa. Tem gente que gosta de ler. Tem gente que chegou na igreja hoje, mas ele gosta da leitura. Ele vai lá e fala assim, mas peraí, o pastor falou um negócio, mas isso aqui não está falando que não é assim. E aí perturba meio do cabra. Aí o pastor vai lá, eu chamo esse de filho do diabo, porque ele não é filho de Deus. Certos homens que são filhos do diabo. Aí a pessoa vai falar, mas pastor, mas isso aqui não está escrito assim? Aí ele disse assim, não. Acho que a irmã interpretou errado, A irmã interpretou errado, não. Não, irmão, o que eu disse é aquilo que é certo. Entendeu? Então, por que nós vamos começar isso aqui? Isso é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Mas não adianta nada. Não adianta de nada você não ler a palavra, você não orar, você não meditar, você não consagrar a sua vida, tirar um período para você entrar no seu quarto com a sua palavra, com a sua Bíblia, sentar e ali chorar, e ali ler um texto, e ali dizer a Deus, eu preciso aprender mais de ti, só que eu não preciso aprender para transmitir, não preciso aprender para mim chegar até o céu, eu preciso entender que a autoridade suprema é Deus, aquilo que nós aprendemos ontem, mas eu preciso entender que Deus pode me dar uma autoridade sobre a palavra, mas sobre a palavra eu posso aplicar essa autoridade dentro da palavra. Como que eu vou aplicar essa autoridade? A autoridade, porque assim, sede mansos, sede humilde, considerando o vosso irmão. Como que alguém pode ter autoridade? Olha que loucura que é o evangelho. Olha que negócio doido que é. O contraste, o mundo vem de encontro, o evangelho vem e bate de frente com o mundo. Porque assim, as pessoas querem autoridade, né? Mas a autoridade do evangelho é se submeter a Deus. Em que sentido assim? Olha, considerando o seu irmão superior a si mesmo. Filipenses, Paulo diz lá no capítulo 2. E ele, sendo Deus, não pode ser igual a Deus, antes fazia, tomando forma de servo. Não chegou a morte de cruz. Aí depois ele vai falar assim, ó, considere o seu irmão antes, nos textos antes, no 2 ele vai, considere o seu irmão superior. Mas não no sentido somente, não, irmão, acho você é melhor do que eu, com ironia. Isso é ironia. A gente tem que considerar, irmão, dizer, irmão, esse trabalho aqui é específico para você. Você tem mais capacidade do que eu nisso. E as pessoas agora lutam pelo poder. Quebrou o pau na igreja, eu vou abrir uma como é que chama lá, gente? Uma porta de oração lá na minha casa. Porta de oração? Casa de oração. Eu vou abrir uma casa de oração lá agora na minha casa lá. Quebrei o pau com o pastor. Aí ele fala que o pastor não entendeu ele, irmão. Deus nem mandou ela sair de lá. Deus não mandou nem ele sair de lá. Deus não mandou fazer nada, mas a rebeldia contra a palavra, a rebeldia contra a disciplina da palavra, levou essa pessoa a tomar decisões loucas. E tem homens que estão entrando de forma sorrateira, de forma sutil, dentro de casas, dentro de igrejas, destruindo, demolindo vidas. Eu lembro-me de uma história, eu não sei se o pastor Zivaldo ouve, mas ainda ele vai lembrar, de uma irmã que chegou lá na igreja destruída, porque ela foi numa certa igreja aí, e a igreja disse assim para ela, olha, vende tudo que você tem lá. Ela tinha máquinas de costurar, porque lá em Tietê esse polo é muito grande, essa questão de máquinas de costura, e ela tinha esse negócio lá, uma oficina, né, no fundo da sua casa, e ali ela tirava o seu pão, tirava um bom dinheiro, porque tem bastante empresas de têxtil lá naquela região lá, e aí ela ia bem, que é uma beleza. Aí um certo dia ela foi numa certa igreja aí, não vou dizer o nome porque é antiético, ela foi numa certa igreja aí, e aí chegaram lá, ela disse assim, disseram assim para ela, irmã, na campanha, fizeram uma campanha, eu não sei que tipo de campanha foi dado para ela, que ela tinha que vender tudo e dar o dízimo na igreja, dar a oferta lá, dar o dízimo na igreja. Essa mulher foi e vendeu toda a sua oficina, mandou todas as pessoas que trabalham com ela, acho que eram 5, 6 moças que trabalhavam costurando com ela, ela vendeu tudo e levou o dinheiro lá na igreja.
Ela está esperando até hoje. Sabe quantos anos faz isso? Mais de 20 e poucos anos. Ela está esperando até hoje esse dinheiro aí, essa volta. Aí o que aconteceu? O marido viu que ela fez essa loucura, começou também a ir embora, descambou na vida, arrumou outras mulheres, já não era crente, ela poderia ganhar com o procedimento, igual Pedro diz, que a serva, a mulher de Deus, ganha o seu marido com o seu procedimento. Foi assim que mamãe ganhou o papai. E aí o marido começou, os filhos começaram a descambar, a vida dessa mulher virou uma desgraça. Aquilo que parecia ser bênção foi maldição. Você está entendendo? Aí ela chegou lá e pedindo ajuda, entendeu? Que ela precisava, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e o meu irmão tentou ajudar ela. Dentro da palavra, foi mostrando para ela biblicamente, mas as pessoas não querem Bíblia. As pessoas não querem Bíblia. Tanto é que se eu comentar aqui, se fosse numa igreja, uma sequência de comentários sobre esse de cinema, as pessoas começam a cansar. Os nossos irmãos não querem, irmão, vai de novo sobre aquele assunto, de novo sobre aquela coisa, de novo esse negócio de palavra. Irmãos, irmãs, santos e santas, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor, às primeiras práticas. Você só vai conseguir meditar na palavra, você só vai conseguir acreditar na palavra, você só vai conseguir crer na palavra, você só vai conseguir ver a palavra tomar posse na sua vida, você só vai conseguir tomar posse da sua vida a partir do momento que você crer. E quem crer tem uma comunhão intrínseca com Cristo e com seu Santo Espírito. Por que eu não falei Deus? Porque quem está ligado ao Espírito é levado a Deus. E só tem o Espírito, aquele que está fundamentado na palavra e com uma vida que está fugindo do mundo, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. A Bíblia, ela é o nosso livro de via e regra de fé. Então Paulo, agora preocupado com Timóteo sobre aquela questão, ele diz assim: Timóteo, as coisas são ferronhas, são difíceis. E o mais interessante é que Paulo fala para Timóteo assim, olha, Paulo colocou Timóteo, ele sabia que Timóteo, desde a sua infância, ele já vinha estudando as Sagradas Escrituras. Paulo agora dá um curso, leva ele para a obra missionária, ele sai andar com Paulo por um período, Paulo capacita ele, olha quem era Paulo, irmão, o gabarito. Paulo fala assim, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei se no céu, no primeiro, no segundo, terceiro céu, eu sei que eu fui, eu recebi coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Depois ele vai escrever assim, olha, eu tenho eu não recebi de apóstolos esse conhecimento, eu recebi diretamente do Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus face a face. Então agora quem estava capacitando era quem estava recebendo. Paulo escreveu nada mais nada menos do que 13 livros do Novo Testamento, 13. Então era um homem que tinha uma autoridade. Paulo, ele cresceu nada mais aos pés de Gamaliel, um doutor intérprete da lei, muito conhecido na época. Tanto é que tem uma briga, um conceito lá no livro de Atos, que você vai ver, que eles começam a discutir e dizem assim, olha, Gamaliel, então o povo aí está fazendo milagre, esses cristãos aí agora, aí que está acontecendo, nós vamos matar eles, vamos contra eles. A Gamaliel fala assim, deixai-vos de mão, vamos fazer assim, se esse povo é de Deus, eles vão permanecer, se eles não eles vão morrer, eles vão acabar rapidamente. As coisas de Deus, ela anda, as coisas que não é de Deus, ela para, ela não caminha. Paulo, Gamaliel estava dizendo, né, para eles, aí aconteceu o que está até hoje, né, então o negócio era de Deus. Então o perigo que nós colocamos hoje dentro das nossas congregações, homens sem conhecimento nenhum da Bíblia. Ah, irmão, você está sendo arrogante. Não, irmão. Você pode ver aqui que Paulo disse para Timóteo, olha, Timóteo, pois o homem de Deus, ele deve ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele tem que ter o quê? Ele tem que estar habilitado para aquilo. Ele tem que ser treinado, respaldado, seguido, orientado, capacitado, tendo alguém por trás dele que cuide das estruturas dele, porque ele é homem e um vai cuidando do outro naturalmente. Então o homem de Deus, ele precisa primeiro ele estar
habilitado para poder fazer a obra do Senhor. O fato de que os grandes problemas é que as pessoas chegam na igreja, elas têm o peso que elas valem quanto pesa. Eu já falei isso aqui, valem quanto pesa. E o apóstolo Pedro, um dia, ele entrou numa demanda com Jesus, e Jesus tinha que lavar os pés dos discípulos. Vocês lembram, né? Vocês que é cristão, Jesus tinha que lavar os pés dos discípulos. E aí o que... Aí Pedro, Jesus vem lavando o pé de um, pé do outro, pé de um, pé do outro, chegou na vez de Pedro. Aí Pedro disse, não, meu pé o senhor não vai lavar não. Não, eu que tenho que lavar, não vai lavar meu pé. Aí Pedro é sempre Pedro, né? Aí Jesus fala assim, Pedrinho, vem cá. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Não. Aí Pedro fala assim, pera aí então. Então não lava só o pé não, lava o corpo inteiro, lava da cabeça aos pés. Aí Jesus diz assim, Pedro, já fostes lavado pela palavra. Já fostes lavado pela palavra. A palavra tem o poder de lavar a sua alma e o seu coração. Quem sabe esse coração está cheio de mágoa. Foi traída, foi ferida, foi violentada, foi maltratada, foi espancada, foi desprezada, foi rejeitada, foi deixada, está triste, perdeu tudo. Eu quero dizer para você, a palavra tem o poder de lavar a sua alma. A palavra tem o poder. O termo escritura, conforme encontra-se em 2 Timóteo 3,16, refere principalmente às escrituras do Antigo Testamento, em 3,15. Há evidências, porém, que os escritos do Novo Testamento já eram considerados escritos divinamente inspirados por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo. Né? Pensa-se, há evidências de que ele era considerado divinamente inspirado, porque uma palavra, um texto para o judeu, um escrito para o judeu, tinha que ser considerado divinamente inspirado por Deus. Tinha que ter saído do céu para o coração do homem. Aí algumas vezes, eu vou acreditar na Bíblia se foi o homem que escreveu. Se você não consegue interpretar o homem, como que você vai interpretar Deus, rapaz? Você não consegue entender o homem, como que você vai entender Deus? Deus usa o homem para falar com o homem. Deus usa o homem para disciplinar o homem. Deus usa a natureza para disciplinar o homem. Deus não precisa se revelar para mim. Tanto é que ele se fez palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. A palavra, que era Jesus, estava com Deus. E ela vem com nós agora. E ela se tornou a palavra que nós lemos hoje. Porque você pode, nós vamos no decorrer do tempo falar algumas coisas para você, que você pode notar que como a palavra vai falar com você aí. Você vê que não é uma coisa normal, não é uma coisa de brincadeira, não é um passatempo, não é uma traquinas, não é um divertidos, não. A palavra ela tem o poder de entrar na sua alma. Nós vamos ler que ela vai até a divisão de juntas e medulas, vai até onde ninguém, médico não pode entrar, a medicina não pode entrar, médium não pode entrar, só a palavra de Deus ela pode entrar lá. Então, que nós venhamos para essa semana aqui cultivarmos, e medite na palavra, e medite, quem sabe você tem uma novidade aí, você posta aqui, e eu faço questão de compartilhar. Se for algo que vai acrescentar na minha fé, vai acrescentar na fé daqueles que estão ouvindo, eu faço questão com todo carinho de falar. Eu paro e vou ler aqui o que você está escrevendo e nós comentamos, tá bom? Porque nós estamos aqui para compartilhar a nossa fé junto. Nós somos cristãos e somos irmãos em Cristo. Eu desejo a você uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana abundante, uma semana cheia de fé, uma semana cheia de vigor. E que as portas se abram para que você possa caminhar. E se as portas não se abrir, você passe pelo cima do mar. Você possa andar por cima das águas. Sobre as águas você possa andar. Deus faça você andar sobre as águas. Tá bom? Eu não vou dizer aqui para você que isso, aquilo, que essa semana não. Eu vou dizer para você que é assim. Siga, ande sobre a palavra. Ande sobre a palavra e coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Coisas sobrenaturais. Não precisa ninguém vir, eis que te digo, no mistério, no calabouço. Se houver alguém que seja homem ou mulher de Deus, porque eu sou fruto de uma profecia também. Se houver, receba. Porque você tem, a Bíblia te dá o direito de julgar as profecias. Julgar as profecias. Colocar ela na balança. Se for de Deus vai cumprir, se não for, amém. Mas siga a Bíblia. Se deleite na palavra e ela vai ser vida para você.
vai ser alimento para a sua alma. Nessa semana gloriosa que Deus nos deu. Nós estamos aí, ó. Falta pouco, tá, irmãos? Alguns cabos agora, algumas coisinhas daqui, algumas coisinhas dali. Fiquem orando por nós, tá? Daqui a pouco não vai ser mais esse cenário. Daqui a pouco vai ser um outro cenário. Nós estamos montando ali um espacinho para nós fazermos a nossa nova programação da IDRTV com Juremi Borges e Flaviane Neves. Conexão Vida. É Conexão Vida, né, Ju? E aí esse programa, isso aqui que eu faço aqui, nós vamos fazer lá para aquela web TV. E aí, hoje nós vamos fazer o site, aí demora uns dias, né, irmão? Mas eu quero que vocês transmitam, você se transporte para lá também, tá? Que você baixe o nosso aplicativo, que você entre nas nossas redes sociais, que você comece a fazer parte conosco. Eu quero que você vá lá e pregue, eu quero que você vá lá e conte seu testemunho, eu quero que você expanda o Evangelho de Cristo, ajude-nos a expandir o Evangelho de Cristo. Ainda há tempo, ainda só mais um pouquinho de tempo, e aquele que diz que virá, virá e não tardará. Entendeu? Então, se você tem uma palavra de vida, se você tem uma experiência, se você tem um talento, se você tem um dom, vamos colocar isso lá, irmão, nessa IDRTV. Vamos proclamar. Se você tem, olha, irmão, eu tenho um curso que eu gosto de fazer aqui. Vamos ensinar as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que não têm condições financeiras, as pessoas que não podem fazer as coisas. Vamos ensinar ela a crescer do lado empresarial. Ajude, se você tem essa capacidade. Pare de ser mesquinho, pare de pensar só em você, pare de ser egoísta e dizer, eu só tenho para mim, eu quero conquistar milhões e milhões e milhões. Você só vai conquistar milhões se você, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Aquele que muito semeia, muito colhe. Então que possamos fazer isso. Então, e isso é para o bem de uma sociedade. Aquilo que a gente vamos ter um trabalho ali para crianças, irmãos. Nós vamos defender as nossas crianças, nós vamos lutar pelas nossas crianças, nós vamos colocar a nossa vida pelas nossas crianças. Nós vamos lutar para que elas tenham vitória, para que elas sejam diferentes, para que elas recebam a palavra de Deus, para que esses problemas agora que está acontecendo na escola, em outras condições, esse povo, como é que chama? Ju? Ju ama do meu irmão. Aquele povo, o meu corpo lá, como é que fala? Meu corpo, as feministas, tem as feministas. Meu corpo, minhas regras. Tem essas ONGs aiadas aí. Eles estão querendo acabar com as nossas crianças, irmão, mas vai nada. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E ainda que vier desviar mais tarde, ele voltará pelo caminho. Eu sou uma prova disso. Não, irmão, vamos defender os nossos pequeninos, tá bom? Então tá aí, ó, IDRTV. Daqui a pouco, acho que hoje, entre hoje ou até quarta-feira, os aplicativos vai estar pronto, Instagram, Face, Twitter, e depois nós vamos só fazer o aplicativo dela, né, para baixar o aplicativo. E aí nós vamos enviar para você aí. Salve, envie para alguém, sempre que você puder. Eu vou estar aqui sempre falando disso aí, até nós inaugurarmos, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tenha paz, um lindo dia na graça do Senhor. Deixa eu falar também, orem pelo nosso pastor, pela Igreja Batista IBFO, a igreja a qual nós congregamos, tá bom? Orem por nós, clamem pelas nossas vidas, para que Deus opere grandes maravilhas no nosso meio, e no meio de vocês também, amém.